Que bênção. Tem gente com sono aí. Mas vamos, em nome de Jesus, orar ao Senhor, e como nós já oramos ao Senhor, para ver se esse sono vai embora e você desperta, que eu não sei quem foi que abriu o bocão aí, mas está tudo certo. Estou só mexendo para você vigiar nessa terra. Queria agradecer mais uma vez a Deus por todas as pessoas que estão aqui. E queríamos continuar, e vamos continuar a meditar naquilo que Deus tem mencionado no nosso coração. Vamos lembrar do tema? Vamos lembrar do tema desse ano? Vamos lembrar que o tema que o Pai nos deu para meditarmos? Sujeitai-vos, Espírito do Pai. E esse Espírito do Pai, que nós temos meditado, ele também se revela de uma forma maternal. Ele também se revela de uma forma maternal. Hoje pela manhã nós vimos Paulo, um homem, um macho, muito bem resolvido com a sua sexualidade, muito bem resolvido consigo mesmo, sem crise nenhuma de identidade, revelando aspectos maternos da vocação paterna. Ele diz nas suas cartas, olha, em Cristo eu vos gerei. Toda mãe que já passou pelo processo de gestação sabe de todas as transformações que acontecem dentro do seu corpo, que acontecem dentro do seu ventre, todas as suas nuances de hormônios que são mexidas ali, de maneira a abrigar no seu ventre algo que era estranho. E, irmãos, é muito legal as pedagogias de Deus, é muito legal. Porque é a mulher, é uma filha, é a mulher que tem uma abertura para abrigar o estrangeiro dentro de uma família. É a mulher, é uma filha que tem uma abertura para abrigar o que é estrangeiro dentro de uma família, para que as relações não fiquem parentais, para que as relações não fiquem incestuosas. Por exemplo, a Bíblia fala que o Evangelho se trata de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres e dos estrangeiros. Pobre, viúva, órfão e estrangeiro. Dentro da sua casa, Robinho, a sua filha é aquela que o Deus separou para ser um abrigo para o estrangeiro. Você sabia? Vai chegar lá um candango estranho pra caramba. E pode ser flamenguista ainda, mais estranho para você do que você imagina. Irmão, dentro da minha casa, Deus plantou lá uma filha para abrigar um estranho. E olha que bicho estranho. Chegou lá. Para que a família continuasse família, dentro do coração, dentro de uma relação familiar, precisa haver uma abertura para se abrigar o quê? O estrangeiro, o estranho. Para que a gente continue família. Porque família não é formada de parente. Caso contrário, ficaria uma relação incestuosa. Você sabia disso? Para que a sua família, Robinho, eu estou brincando com o Robinho, que a gente brinca muito, desde pequenininha, Robinho é linda, meu Deus, você vai sofrer muito. Irmãos, quem não teve genro, no dia que tiver, vai saber como é importante ficar perto de Jesus. Como é fundamental ficar perto de Jesus. Se tu não ficar perto de Jesus, meu irmão, tu já sabe, tu vai cometer um crime. É a filha, é a figura feminina, pedagogicamente,
que dentro de uma relação familiar tem uma abertura para abrigar uma semente estranha. E dali ser um ambiente gerador de vida. O apóstolo Paulo, como um macho, como um homem bem resolvido, ele não tinha dificuldade em ter essa abertura no seu coração, em ter essa abertura na sua alma. De maneira que aquilo que o Espírito de Deus, aquilo que Deus semeava nele, ele abrigava. E ele diz nas suas cartas à igreja de Corinto, olha, em Cristo eu vos gerei. Em Cristo eu vos gerei. Em Gálatas, ele diz ainda mais, olha, eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em cada um de vós. Então, a vocação paterna, o conhecimento de Deus como Pai e a sujeição de Deus como Pai, ele tem aspectos na nossa masculinidade que vão evocar em nós uma sensibilidade que é própria do universo feminino, que é a maternidade. Porém, a vocação paterna se manifestando e se revelando também numa mulher, em alguém que é uma fêmea, também se manifesta de forma paternal, sem ferir a feminilidade, sem trazer crise de identidade, porque homens e mulheres foram criados por um único Deus. Por exemplo, se a mulher foi formada da costela do homem, da onde saiu toda a sexualidade feminina? Da onde saiu toda a feminilidade? No macho. De tal maneira que tanto no macho quanto na fêmea tem aspectos que são predominantemente masculino, mas que também se acham no feminino, como também tem no homem aspectos femininos, mas que predominantemente são vistos mais na fêmea. E isso não precisa gerar crise de identidade, porque Deus criou o gênero humano. Deus não criou o gênero macho e fêmea. Deus criou o gênero humano, com duas percepções, macho e fêmea. Glória a Deus, irmão. Então, Paulo revela para nós, sem crise nenhuma, a manifestação, a sujeição desse espírito paterno de uma maneira feminina. Em Cristo eu vos gerei. Eu sinto dores de parto, até Cristo ser formado em cada um de vós. Logo nessa noite, nós vamos ver em algumas mulheres a vocação, a sujeição desse espírito paterno se revelando numa mulher que não perde a sua dimensão de mistério, que não perde a sua dimensão de pessoalidade, de evocação da vida, daquilo que muitas vezes passa despercebido por aquele ser pragmático, metódico, racionalista, infantilizado, e que muitas vezes a mulher, se sujeitando a esse espírito paterno, ela revela de forma materna tudo aquilo que o pai revelou e segredou e semeou no coração dela. Diante disso, está contigo, meu amigo. Brincadeira. Azul. Som. Olá, irmãos, boa noite. Graça e paz.
Nós vamos continuar fazendo essa meditação, ruminando, meditando, ruminando na palavra, baseado naquilo que o Pai tem nos mostrado, e hoje, usando essa data que é tão marcante. Pastor, eu fiquei triste porque eu não recebi Feliz Dia das Mães de nenhuma mulher hoje. Vou sair daqui chateado, tá vendo? Até o final do culto, alguém pode me dar aí Feliz Dia das Mães também. Eu dei para alguns irmãos, qual é, pastor? Falei, Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Você não está sofrendo por ninguém não, gente? Tem que sofrer, até que Cristo seja formado em alguém. Então, a gente vai usar essa data, que tem uma importância... não dá nem para calcular, né, a representação de uma mãe na vida de um filho. E como nós estamos falando de família, de vocação, de envio, de direção, de sentido, Deus tem mostrado a nós, tem trazido a nossa, nos guiado naquilo que a gente tem estudado na palavra, mostrando que tudo aquilo que a gente pensava ou que a gente limita a ação dele no aspecto masculino ou no aspecto feminino não pode ser reduzido o papel do materno e do paterno que Deus tem e que Ele nos revela. E aí a gente usou pela manhã os exemplos, né, de Ana e de Loide, a avó que entrega o filho, e Ana, a mãe que entrega o filho. E a gente tem visto, desde a nossa caminhada lá do começo da mensagem sobre se sujeitar ao Espírito do Pai, que a gente começou falando de Gênesis, a gente está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós temos visto vários exemplos de como que Deus inverte completamente a lógica humana. Isso se dá na estéril, que dá a luz, isso se dá no filho gerado na carne, que não vai impedir a vontade de Deus seja feita, no caso lá do filho de Faraó, né, por exemplo. E a gente vai vendo que tudo, a substituição do primogênito, né, pelo segundo, e assim pelo mais novo, e assim por diante. Então, uma coisa que tem que ficar bem martelando a nossa mente: Deus não trabalha com a nossa lógica humana. Deus se revela da maneira que Ele deseja, e uma coisa é certa. O que é certo, pastor? Uma coisa é certa, a gente não combinou isso. Uma coisa é certa: a vitória é de quem? Da família. A vitória é de Deus. Os desígnios de Deus vão ser cumpridos. Não é isso, pastor? Se ele não falou que não, então está certo. Então, eu estou ouvindo, não combinei? Não é isso, pastor? Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Deus vai cumprir o seu propósito. Amém. 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 Ponto, não tem dúvida. Não posso ter dúvida. Lembra quando a gente falou lá atrás sobre Deus amaldiçoar quem amaldiçoou Abraão? Não é que ele está rogando praga, é que ele está dizendo que o que ele ensina vai ser alinhado, e isso é bendito. E a gente não tem como mudar isso. Não vai ter, nada vai sair do que Deus já tem determinado. E aí, agora a gente vai ver sobre uma outra mulher chamada Débora. Quem foi Débora? Débora era profetisa, juíza e líder do povo. Mas ela não foi usada por Deus e ela não estava ali manifestando as virtudes do Pai debaixo de sombra e água fresca. Ela estava no momento determinante da história. Ela não estava lá por acaso, desavisada. Ela estava ali por um propósito. E aí a gente vai ver refletir, né, sobre esses propósitos. Nós sabemos, quando o povo entra na terra prometida, Josué e Calebe foram aqueles que herdaram a terra.
uma geração toda se perdeu. E a gente sabe que essa geração se perdeu por quê? Murmuração, falta de confiança em Deus e tudo aquilo que a gente já sabe. Porém, quando Josué e Calebe entraram na terra e as tribos se espalharam ali, uma ordem de Deus não foi cumprida completamente, porque a ordem era expulsar quem estava lá na terra. E algumas tribos não fizeram isso. Algumas tribos fizeram o quê? Por exemplo, eu vou citar o caso aqui para a gente chegar lá em Débora. A tribo de Naftali segurou lá os cananeus, ao invés de expulsar os cananeus, sabe o que eles fizeram? Fizeram os cananeus trabalhar como escravo para eles, forçado. E Deus tinha mandado fazer o quê? Expulsar todo o povo da terra. E aí passou um tempo, eu estou aqui fazendo um resumão, né? Passou um tempo lá de Josué, até que aquele povo que ficou lá entre as tribos começaram a conviver. Ali tinha as tribos vivendo ali na terra, que Josué e Calebe conquistaram, mas eles não expulsaram completamente o povo e ficaram lá e começaram a se misturar. O pastor falou agora do estranho, né, pastor? Misturou um botafoguense lá, hein, pastor? Está sabendo, né? Deixa para lá, pastor. Não vou falar isso não. Vou voltar aqui. Vou voltar para o Naftali aqui. Aí, eles se misturaram, começaram a usar o povo como escravo, e o povo, eles continuavam ali, os cananeus continuaram ali, e eles foram crescendo, e até que chegou um determinado momento que eles, mais uma vez, começaram a oprimir o povo. Algumas tribos começaram a sofrer uma opressão. E aí, nesse momento, é onde entra a Débora. Por quê? As tribos que estavam sendo oprimidas novamente pelo aquele povo que não foi expulso lá quando Josué entrou na terra, esse povo começou a trazer de novo derrota e trazer de novo a falta de entendimento que o povo deveria ter amadurecido na confiança em Deus, na caminhada com Deus. Eles começaram a se afastar de Deus. Deixa eu só fazer um parênteses disso aqui. Você está olhando toda essa história, mas você sabe que os quadros montados na Bíblia pelo nosso Pai, que você olha lá, são eventos reais, são eventos históricos que aconteceu, mas que são parabólicos. Eles são pedagógicos. O que retrata essa terra toda que eles deveriam ocupar e expulsar os inimigos? Se trata da maneira de nós pensarmos a vida. Se trata da nossa mente. Quando você e eu nos convertemos, a nossa maneira de pensar é uma maneira de pensar inimiga de Deus. Ela é uma maneira de pensar contrária à vontade de Deus. E aí Cristo entra no nosso coração. Cristo é o Senhor. Mas eu continuo nutrindo formas de pensar, maneiras de pensar, que ainda são maneiras de pensar inimigas de Deus. Às vezes, por exemplo, quantas pessoas já ouviram falar de pessoas que são de Deus, que pregam, evangelizam, mas que dentro de casa oprimem os seus cônjuges? Já ouviram falar? Quantos já ouviram falar de pais que estão na igreja, homem de Deus, mulheres de Deus, mas que dentro de casa são extremamente violentos? Já ouviram falar? Quantos já ouviram falar de pessoas que se dizem de Deus, diante de Deus, mas quando toca no assunto dinheiro, não conseguem ser generosos, são mesquinhos? Já ouviram falar? Por quê? Porque a terra continua ocupada pelos inimigos. A mente ainda tem áreas que estão sendo ocupadas pela maneira antiga de pensar, de reger. Por exemplo, quantas vezes, em nome de uma coisa mais prática, a gente acaba cometendo atrocidades
Porque é prático. Vamos fazer isso aqui que é mais prático. Mas em nome daquilo que é prático, a gente abandona aquilo que é pedagógico. Você entende? Em nome daquilo que é prático, a gente acaba abandonando aquilo que é pedagógico. E você vai machucando, vai ferindo. E a gente esquece que a gente não está aqui para sermos pessoas práticas. Nós somos pessoas de práticas pedagógicas. Tudo que nós fazemos visa o ensino. Não há espaço em nossa vida que não seja preenchido por essa intencionalidade de ensinar e transmitir a fé. Então, quando você olha aqui a descrição que o Elton está fazendo do contexto, você pode olhar, mas os inimigos tinham que ser o quê, isso aqui lá, e você pode achar que é uma coisa distante, mas que não é. Está aí mais presente perto de você do que você imagina. Quais são as áreas da sua vida? Você que é de Jesus. Por exemplo, você que é de Jesus, por que você resiste tanto ter uma assiduidade na caminhada com a fé? Tu vem hoje, daqui semana que vem tu falta, parece até aquela boca de banguela. Tem um dente aqui, pula uns 3, aí volta. Por que você tem uma dificuldade enorme de se sujeitar a uma relação afetiva, de continuidade, de compromisso? O que você tem? Porque a terra ainda continua ocupada por alguns inimigos que você está mantendo escravo, que você está dialogando com ele, enquanto Deus já havia mandado você o quê? Qual foi a ordem para Deus, a ordem de Deus para o povo, quando eles ocupassem a terra? O que eles tinham que fazer? Expulsar os inimigos. Então, por que existe tantos inimigos que ainda te povoam e ainda te impedem de viver realmente um espírito sujeito ao Pai? Você está entendendo, irmão? Irmão, vou falar uma coisa séria para a tua cor, em nome de Jesus. Quem resiste à comunhão, quem resiste o compromisso com a relação, resiste ao Deus que é relação. Deus é uma relação, irmão. Pai, Filho, Espírito Santo. Deus é uma família. Quem resiste à caminhada em família, resiste ao Deus que é família. E vou te falar assim, sinceramente, eu não sei se há lugar na eternidade para a gente assim. Porque a eternidade é uma relação de família. Se você resiste à família aqui, o que você vai fazer na eternidade? Na eternidade tem um lugar para o solitário. Porque quem quer andar sozinho. Na eternidade tem um lugar para quem quer viver segundo a sua própria cabeça e segundo as suas ideias. Qual é o nome desse lugar, irmão? Que a Bíblia descreve? O lago de fogo e enxofre. É eterno também. Está lá. Está lá na eternidade. É o lugar onde todas as pessoas que quiseram viver sozinhas não se sujeitaram à comunhão, a esse Espírito do Pai. Então, eu estou pegando só para você entender. A gente olha assim e acha que isso que algo está distante. E não está. A terra tem que ser conquistada. Cristo venceu na cruz a morte que se manifesta numa maneira anticristo de pensar. E qual é a maneira anticristo de pensar? É tudo e qualquer coisa que eu faço de certo ou errado, mas que não contempla esse espírito de família. É um espírito de Caim, é um espírito de serpente. Alguém, por exemplo, de rápido, qual é o coletivo de serpente? Fala aí. O pessoal já... Por que a gente tem dificuldade para saber de coletivo de serpente? Porque a coisa mais difícil é você ver a serpente andando junto. Entende, irmão?
que você mais difícil você vê é serpente andando junto. Nós não somos serpente, irmãos. Os filhos de Deus não são serpentes. Os filhos de Deus sofrem juntos e os filhos de Deus se alegram juntos, porque eles sabem que quão bom e quão maravilhoso é viver em família. Amém? É com você. Então vamos lá. Juízes 2, versículo 8, diz assim. Lê aí, meu irmão. Juízes 2, 8. 2:8, né? Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Segue aí, até o 10. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Para aí. Estão vendo aí aonde que Débora, o que Débora encontrou? Josué viveu 120 anos. A ordem de Deus era para quê? Expulsar os inimigos da terra. Josué morreu com 120 anos. Tinha cananeu lá? Ainda? Tinha. Da morte de Josué até quando Débora entra na história, são 400 anos. Ou seja, 120, depois de Josué, ainda 280 anos eles viveram naquele lenga-lenga ali, naquele lenga-lenga. A ordem tinha sido expulsar os inimigos da terra, e eles começaram a conviver com eles. Conviveram, até que já não sabiam mais quem era o Senhor e já estavam fazendo culto aos Balaíns, como está dizendo aqui o texto. Então esse foi o quadro que a Débora encontrou. Por quê? Lê de novo o texto. Desculpa. É tudo ao vivo e a cores. Mas lê de novo o texto, vai. Presta atenção, irmão. Ó, vai. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte de Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. O que você acha que foi o problema? Qual que você acha que foi o problema? Acabou uma geração e se levantou outra. Essa outra geração, lê de novo, não conhecia. Qual que você acha que foi o problema? A transmissão geracional de fé. Irmão, tem muita gente aqui que vai entrar na eternidade salvo como que pelo fogo. Sabe assim, aquela lambida que o fogo dá, que não sobra muita coisa, mas o que sobrou já fez uma asinha frita que queimou bastante, assim, caramba, tu tira para cá, tira para lá, fica só um ossinho, um pedacinho de carne, aí tu, deu para salvar isso aqui. Tem muita gente que vai entrar na eternidade assim, salvo como que pelo fogo. Você já leu isso na Bíblia, né, irmão? Salvo como pelo fogo. Agora, qual é o problema? É que essa turma não se ocupou de transmitir a fé. Não se ocupou de transmitir a fé. Irmãos, nós teremos, não estou falando aqui, mas nós teremos muitos netos, muitos filhos com problemas sérios na sexualidade. Nós teremos muitos netos, muitos filhos com vários outros problemas de ansiedade, de depressão, atormentados, porque eles não conheceram quem eles são. Isso não foi transmitido a ele pelos pais. Está distante essa realidade, irmão?
Porque muito avô e avó, muito pai e mãe ficaram com a boca aberta, achando que o papel era dar uma boa educação. E hoje os piores lugares que estão arrebentando com as crianças são os ambientes que mais nós achávamos que ia salvar os nossos filhos. Estão arrebentando com eles. Não estou falando de hoje não. Isso tem mais de 50, mais de 60 anos. Isso já vinha sendo estudado nas universidades públicas lá atrás, desde a década de 70. Isso que nós estamos vivendo agora não é de agora. Os irmãos estão entendendo? Surgiu uma geração que não conhecia. Seu filho conhece o seu Deus? Seu neto conhece o seu Deus, vovó? Ou o seu Deus é o Deus da preguiça? Ou o seu Deus é o Deus do seu comodismo? Ele está bem, está tudo bem, olha como é que está brincando, se divertindo, que coisa boa. Você acha que é isso? Isso vem desgraça, irmão. A Bíblia diz que o profeta que antecederia Jesus, o João Batista, uma das suas vocações, o seu espírito seria, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Os ambientes escolares estão cheios de crianças com ansiedade, síndrome do pânico, com vários transtornos psíquicos. E quando você vai ver, as estruturas familiares estão todas arrebentadas, todas mazeladas, todas sequeladas. E não faz mais distinção se é filho de crente, se não é filho de crente. Porque tem muito crente com a terra ainda flertando, a terra cheia de inimigo e ainda flertando com os inimigos, fazendo aliança com eles. Você está entendendo, irmão? Amém? A gente precisa expulsar esses inimigos, essa maneira pagã de pensar e ver a vida. Vai, Elton. Então, diante disso, o que Deus faz? Entra Débora e encontra todo mundo já não conhece Deus, não comunga. As tribos, cada um foi para um canto. As tribos não se uniram. Só dentro do que você está falando aí, sei que a gente vai chegar lá em Débora. Eu tô calmo, calmo. A gente vai chegar lá em Débora. Mas não é porque a gente tem que... É que você está no meio, você vai ser amassado. A gente tem que ir observando esse passo a passo. Os irmãos lá, o povo vem com Moisés, Moisés tira o povo do Egito, e aí vem Josué. E Josué consegue lutar com todos os povos enquanto ele ainda está vivo. Só que se você for reparar no texto, e quando você vai lendo, quando Josué morre, Deus não coloca lá uma pessoa, a cabeça daquele povo para guiar o povo. Porque ali já estava estabelecido a família. Porque o povo já estava lá. Bastava guerrear contra os povos que ainda faltavam e eles cumprirem a lei. Porque as tábuas estavam lá, a tenda, todo o sacerdote, tudo já estava lá. E era a partir da família. Só que logo em seguida, quando você vai ler esse texto, essa parte, logo em seguida, o povo começa a brigar um com o outro, a não cumprir o que Deus mandou, que era matar os inimigos, e começa a se relacionar, comprar, vender, casar. E aí, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o Elton continuar, é que a família começou a se transformar em parente. A família começou a se transformar em parente. Porque houve divisão, porque a tribo de Naftali se juntou com uma mais outra, que brigou com a outra, porque os irmãos que estavam no senso de responsabilidade falaram assim, tem que tirar esse povo dessa terra, não pode se relacionar. Aí eles começaram a brigar entre si. Então, da família, criou-se parente. Lê aí, então, por favor, Juízes 4, partido 1. Depois da morte de Eude,
Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Galgoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Para aí. Olha só. Jabim era o nome do chefe dos cananeus quando Josué venceu a batalha. Passa 400 anos, tem outro camarada com o nome de Jabim, que azar, né, pastor? O cara deu na hora errada, no lugar errado. Agora vai de novo um Jabim, 400 anos depois, guerrear contra o povo. E aí Débora vai lá e fala: Baraque, é você que Deus quer que lidere. Presta atenção, irmão. Olha só esse versículo que o Felipe leu aí de novo. O 9. O 9. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Olha só. Deus usou Josué como o líder, né? Como o chefe do exército ali que liberou. Como um pastor. Como um pastor do como povo, pastor. como um líder naquela situação. Vocês lembram que quando os espias foram, quantos falaram assim: não, é muito difícil, é ruim, o negócio é difícil? Só Josué e Caleb que falaram o quê? Vamos em frente. Agora, o Baraque, ele ia, como a Débora falou para ele, quem ia ser honrado, lembrado? Baraque. Mas aí ela diz para ele: olha, como você não... Vamos traduzir aí para o português, né, pastor? Como você está... Calça frouxa? Amarelando. Quem falou amarelando aí? Amarelando. Calça frouxa? Então... Tá de chororô? Não, chororô não. Não? Chororô não me pertence mais. Eu estou em outro patamar. Tá bom. Aí, o que aconteceu? Para mostrar para o povo, mais uma vez, lembra que a gente falou aqui? Deus já tinha falado com eles e tal, eles ainda ficaram 400 anos patinando, aquele período todo, né? Os 120 anos, 110 anos de Caleb, mais o tanto lá, patinando com os cananeus lá no meio deles. E aí, para mostrar que quem vencia e quem guiava não era nem Josué, nem era um homem, nem era um cara que tinha treinamento de guerra, ou que sabia falar inglês, que sabia não sei o quê, ele vai mostrar que vai levantar a Débora para mostrar aquele monte de homem lá, aqueles da tribo, que não é por uma questão da sexualidade ali, né? Não está limitado, porque o homem vai fazer isso ou porque a mulher vai fazer aquilo. Por exemplo, irmãos, a Bíblia desconhece o termo líder.
O termo líder é o termo usado da administração e da sociologia. A Bíblia conhece pastor. Então, Débora exercia a vocação profética, como também o espírito pastoral. A Débora é uma pastora que estava conduzindo o povo. Por quê? Porque o espírito paterno não diz respeito a ser macho, a ser fêmea. O espírito paterno diz respeito a se mover na história segundo a vocação do nosso Pai, segundo o propósito do nosso Pai em formar uma família, segundo a direção do nosso Pai desta família, para esta família, e segundo o sentido que a vida tem na família. Então, irmãos, esse negócio todo que a gente discute aí sobre feminismo ou femismo, isso tudo é um grande desconhecimento do Espírito do nosso Pai. Porque nosso Pai não faz acepção. Ele revela manifestações femininas num coração de um macho. Ele revela manifestações paternas no coração de uma fêmea. Mas isso não diz respeito a ser macho e a ser fêmea. Isso diz respeito a estar sujeito ao Espírito do nosso Pai. E neste momento aqui, quem foi o passivo? Baraque ou Débora? Quem foi passivo? Quem precisou de um cutucão para andar? Quem foi que usou? O Baraque. Que era quem? Um macho. Mas quem foi, numa linguagem psicanalítica, quem foi um falo aqui para o Baraque? Quem foi lá que deu uma semeada no coração do Baraque? A Débora. Porque tudo isso diz respeito a um espírito. Você está entendendo? Entende, irmão? Por exemplo, para você entender aqui a figura. A fêmea é uma figura passiva. O macho é uma figura ativa. E isso diz respeito a um espírito. Neste momento, quem está sujeito a esse espírito ativo do nosso Pai é a figura da mulher. É ela que chega lá para o Baraque. Baraque disse a ela, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abionão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Quem está semeando algo de Deus no coração de Baraque? Quem está semeando? A mulher. Então eu queria fazer uma pergunta para você, mulher. O que você anda semeando no coração da sua casa? O que você anda semeando lá dentro do seu lar? Você, homem, você anda semeando aquilo que é de Deus dentro da sua casa, ou você está passivo? Ou você está extremamente passivo, esperando alguma coisa vindo da sua mulher? Se a sua mulher não te chamar para sentar e ler a Bíblia, meditar, revelar a vontade de Deus para dentro da sua casa, você fica lá de boca aberta. Quero dizer que espiritualmente você está andando mal resolvido. Se é que você está entendendo o que eu estou falando. Porque espiritualmente você não foi chamado para ser esse. Um passivo. Nem você, irmã, nem você, irmão. Todos nós fomos chamados para semearmos dentro da nossa casa aquilo que vem de Deus. Entre aspas,
pilharmos a nossa casa com aquilo que Deus tem trazido de revelação. É isso que Débora está fazendo. E o Baraque até se move. Baraque até funciona. Irmã, deixa eu te dar uma dica aqui. Talvez você esteja casado com um Baraque. Que para ele funcionar, você tem que dar uma semeada nele. Porque ele ainda está meio passivo. Ele está mal resolvido espiritualmente. Ele não sabe o que ele é o quê. Entendeu, irmão? Está entendendo? E que para ele funcionar, você vai ter que evocar esse espírito paterno na sua forma feminina. Amém? Então, irmãos, para resumir aqui, senão você não vai falar nada, né, cara? Vou deixar para tu. Acho que você não vai falar, não. Vou ficar aqui. Para a gente resumir, quando você escuta, né? Isso é muito conhecido, né? Até quem não é crente sabe. O cântico de Débora. O cântico de Débora. Não é isso o cântico de Débora. Qual é o cântico de Débora? É evocar essa posição. Por isso que Débora é considerada mãe de Israel. Nesse sentido. Qual era? Aí, olha só que a Bíblia é tremenda, né? Jabim, o que significa Jabim? Jabim, no hebraico, significa o sábio. Então, o camarada lá, que era o chefe do exército cananeu, ele se considerava o quê? O sábio. O exército dele tinha 900 carros de ferro. Devia ser uma tropa arrumada. E aí, Deus usa a pastora Débora, formada onde, pastor? Na UFRJ, na PUC, tal. Não, ela aconselhava debaixo de uma tamareira. Debaixo de uma tamareira. A formação dela foi aonde? Foi aonde, pastor, a formação dela? Ali, ó, no pátio ali da igreja, ali, debaixo de uma árvorezinha ali. A formação dela pode ser na cozinha, pode ser na sala, pode ser no quarto, pode ser andando com o filho, pode ser passeando para a praia. Mas em todo lugar, Débora está sujeita a quem? Ao Espírito do Pai. Tudo que ela faz é para ensinar. Tudo que ela faz é para ensinar. Ela está encarnada desse espírito de ensino. Você entende, meu irmão? Ela não está à toa, não está para se divertir na vida. Ela não está levando a vida como se a vida fosse sustento. Amém, irmãos? Então, a Débora, Loiane, a Débora deixou numa situação braba. Porque é outro patamar, né, pastor? Outro patamar. Negócio de mulher da Bíblia, mulher da igreja, mulher crente da família, é outro patamar. Está entendendo? Não é para se empoderar. Mulher, você vai ser empoderada. Vai ganhar igual o homem. Não, tem que ganhar mais do que o homem, né, pastor? Melhor ganhar mais do que o homem, não é só igual ao homem, não. Mas quer ser uma mulher empoderada? Seja Débora. Débora é uma mulher empoderada ou uma mulher cheia de autoridade? De autoridade, tá certo. O que você quer, mulher? O que você quer, mulher? Ser empoderada ou ser uma mulher de autoridade? O que o mercado está ensinando para você, mulher, para ganhar dinheiro nas suas costas, fazer de besta e depois de ficar fumando cigarro, bebendo, tomando um montão de remédio controlado, porque você parece quase um ET? Por quê? O que a sociedade quer com você, mulher? Para depois você se cortar daqui, dali, para cá, para você tentar ser um travesti. O que a mulher quer com você? O que a sociedade quer com você? Fazer de você uma mulher empoderada, mas ao mesmo tempo endiabrada, porque as mulheres estão ficando frias.
estão ficando sistemáticas, estão perdendo a dimensão do mistério, estão ficando óbvias. O que mais você vê hoje no mundo são mulheres travesti, porque estão caindo num espírito mercadológico onde elas têm que performar tal qual os homens, e estão cada vez mais se travestindo de uma coisa que elas não são. Você quer poder? A Bíblia desconhece isso, para homens e mulheres. Mas você quer viver em autoridade? Sujeite-se ao Espírito do Pai, porque não interessa se você é um macho ou se você é uma fêmea. Se você está ouvindo a voz do Pai e trazendo isso para as suas relações, você é a autoridade dentro daquele lugar. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Então, essa é a Débora. E aí também a gente pode dar um alerta aqui para Baraque, né, pastor? Vamos deixar o Baraque para o Dia dos Pais, tá bom? Vamos falar só da... Vou deixar agora o Felipe. Felipe vai falar de uma outra mulher. Eu queria não falar dessa outra mulher. Felipe, você me perdoa? Vamos ficar nessa aqui. Para a gente encerrar aqui. Por quê? Ficaram de fora os cães, mas tem esse cão, um cara rebelde, cara. Por que eu queria parar aqui? Por que eu queria frisar isso com você, bater nessa tecla com você? Com você. Meu irmão, quando você gera um filho de Deus, quando você é colocado numa posição, num lugar, você pode estar trabalhando fora, você pode estar empregada fora, você pode estar empregada dentro. Eu não sei qual é o contexto que você vive, eu não sei. Mas eu sei uma coisa, que se o Pai te colocou lá, Ele te colocou para que você revele sua origem, para que você revele o seu propósito, e o propósito de todos nós termos sido criados pelo nosso Pai. Você não está lá à toa. Você não está você não está lá para dar de mamar, não. Para a tua casa. Você está lá para assumir um lugar de revelar. Você é tanto aquela que abriga nas suas entranhas a semente do Pai, como você é aquela que semeia aquilo que é do Pai nas pessoas que estão lá. Agora, homem de Deus, Baraque de Deus, muitos filhos vão contar a história de fé da tua mãe. Eu vou repetir. Tem muitos filhos que vão contar a história de fé da mãe, que vão se converter porque viram a história de fé da mãe. Sabe por quê? Porque os Baraques só funcionavam por causa da mulher. E aqueles filhos vão crescer. Eu vou falar, e seu pai, como é que era o seu pai? Seu pai também era crente, né? Aí os filhos vão dizer assim, papai era crente. É mesmo? Ele era crente. Mas e aí? Ele era crente. Você está entendendo, irmão? Era crente. Porque até faziam, mas só faziam depois que a mulher botava ele para funcionar. Os filhos estão vendo. As pessoas estão vendo. Que muitas vezes você só está funcionando porque alguém está botando pressão em cima de você. Mas você mesmo não está assumindo o seu lugar, irmão. Em nome de Jesus, Baraques, assumam o seu lugar de sujeição ao Espírito do Pai. Amém, irmãos? E ao mesmo tempo, tem mulheres que estão sendo Baraque. Estão lá, com a cara para o alto, até funcionam. Mas quando alguém vai lá, rapaz, isso daí é de Deus, hein?
Você vai ficar aí de boca aberta, o tempo passando, até funciona, mas só pega no tranco. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Pai está nos convocando, sujeitem-se ao Espírito do nosso Pai. O nosso Pai nos enviou, o nosso Pai nos separou, o nosso Pai nos designou para irmos e nos encontrar com os nossos irmãos que estão aí nas faculdades, que estão aí nas escolas, que estão aí nos ambientes de segurança pública, estão nas ruas, eles estão nas nossas vizinhanças, são nossos irmãos. Nós não estamos lá, irmãos, apenas para trazer o nosso pão para casa, nós estamos lá para revelarmos a glória do nosso Pai. Nós não estamos lá para assegurarmos uma aposentadoria boa, porque a nossa aposentadoria, nosso descanso, o nosso prazer, de fato, está em Cristo Jesus, meu irmão. Nós estamos passando, meu irmão. Estão passando os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Existem 2000 anos que essa mensagem é pregada, e em toda a história da pregação do Evangelho, sempre tiveram gente que ouviram, mas não com ouvido de ouvir. Mas também sempre houve gente que ouviram com ouvido de ouvir, e que os olhos contemplavam o eterno e se moviam na história segundo aquilo que eles viam no eterno. 2000 anos se passaram e até hoje o testemunho dessa gente fala ao nosso coração, inspira a nossa alma, e nós estamos aqui. Nossa geração, meu irmão, pode não transmitir a fé para a próxima. Você, pai, você, mãe, você pode não transmitir a fé para a próxima geração. E aquela outra geração sofrer muitas coisas, porque a fé não lhe foi transmitida. Mas saiba de uma coisa: Deus também é Deus dessa outra geração que vai vir. Mas você não terá parte naquilo que Deus estava querendo fazer por meio da sua vida, transmitindo a fé para outras gerações. Mãe, você não tem uma abertura à toa. Mulher, você não tem uma abertura à toa no seu corpo. Essa abertura fala daquilo que Deus quer abrir, e Ele tornou aberto, que é o teu coração, que é a tua alma, para que Ele possa entrar e semear ali a semente de vida, semear ali palavra de vida e não palavra de morte. Meu irmão, embora no nosso corpo nós não temos essa abertura, mas o nosso coração, Deus também deixou uma abertura para que Ele pudesse entrar ali. Deus colocou no nosso coração anseio pelo aquilo que é eterno, mas a gente não consegue compreender, e a gente fica se abrindo para coach, se abre para tanta coisa que o mundo te oferece, mas que tudo poderia ser tratado se você mergulhasse no espírito de família e conhecesse o Deus da sua salvação. Que o Senhor Jesus, em nome de Cristo Jesus, possa fazer do seu coração um lugar onde Ele tenha espaço para entrar e colocar a semente de vida ali, e que ao seu tempo certo você entregue para o mundo materializado aquilo que Deus colocou semeado no seu coração, seja você um homem ou seja você uma
mulher, porque o que nós estamos falando diz respeito a um espírito que transcende o masculino e o feminino. Que o Senhor te envie. Em nome de Jesus. Amém.